Lembram do que eu falei sobre a questão da coluna pendência? Então, temos aqui a coluna pendência. Eu, como usuário agendador, usuário interno do hospital, eu exatamente posso efetuar uma abertura de pendência. Então, quando eu coloco aqui essa abertura, digamos, eu tenho uma pendência de laudo médico. Ao colocar essa pendência e salvar, veja que foi gerada essa pendência aqui dentro da minha visualização como equipe interna. Para o médico, como é que vai suceder? Ao atualizar aqui a minha tela, o NEL ele já modifica exatamente o ícone, informando que o agendamento encontra-se com pendência em aberto. Ao clicar no ícone, você vai poder visualizar a descrição dessa pendência, quem foi o responsável e a hora e a data que esse responsável da equipe interna colocou, né, essa informação. Nessa situação, se está pendente de laudo médico, o que ocorre? Aqui no menu de ações do sistema, temos aqui algumas funcionalidades, que eu vou explicar daqui a pouco como resolver aqui essa situação de uma pendência que foi gerada. Então, a primeira coisa aqui no menu de ações, temos o rastreamento do pedido. Esse rastrear pedido, ele vai demonstrar exatamente, quando carregar a tela, todas aquelas fases que passou no processo. Então, esse aqui, como ele ainda está como solicitado, que foi exatamente o agendamento que a gente deixou, que a gente acabou de gerar, né, a solicitação, eu tenho esse aqui, esse outro que passou já por algumas situações. Olha, ele passou de solicitado, foi para revisão, houve o pré-agendamento, foi autorizado e foi confirmado aqui a questão da validação de 3 possíveis datas pelo usuário médico. Então, ele passou aqui por várias etapas, até ficar na etapa atual, que fica com essa cor laranjada, que é exatamente isso que a gente vai fazer nessa etapa aqui, tá? Então, esse rastrear pedido nada mais é do que verificar de uma forma contextualizada e simplificada cada etapa que esse agendamento passou. Imprimir resumo. Quando você clica em imprimir esse resumo, é exatamente o NEL ele vai fazer uma verificação no formulário de solicitação de cirurgia de acordo com cada tipo de convênio, né? Nesse caso, como foi SUS, ele vai abrir exatamente essa documentação do formulário de solicitação, aqui com exatamente a assinatura do médico e o carimbo, como vocês podem ver. Então, ele gera essas documentações. Nesse caso ali, ele gerou esse formulário de solicitação. Temos aqui também a parte de anexos, que é exatamente essa parte de anexos que é uma peça-chave do processo que a gente está vendo aqui de pendência. Então, como eu gerei ali a pendência, como equipe interna, que há uma pendência de laudo médico, o que eu posso fazer para efetuar uma resolução dessa pendência? Então, eu tenho acesso a essa tela, anexos, que ao clicar nessa tela de anexos, eu posso visualizar todos os anexos que foram gerados no processo em que eu pude efetuar ali exatamente a solicitação. E dentre esse processo, no momento que eu fiz a solicitação, veja que eu tenho aqui condição de clicar no botão Novo Anexo. Ao clicar no botão Novo Anexo, ele vai abrir aqui para mim o tipo de documento, onde eu posso informar para ele, ó, se é laudo, então eu tenho aqui laudo de exames. Então, nesse caso, ou laudo médico, enfim, eu coloquei aqui laudo de exames. Aqui, ao colocar escolher arquivo, eu também vou selecionar qual é o arquivo e vou poder enviar e adicionar esse arquivo dentro da plataforma. O que acontece, tá? Ele vai, logicamente, verificar a questão dos caracteres. Aqui, como eu coloquei cedilha nesse anexo, ele não está visualizando bem este anexo. Então, eu vou colocar aqui o outro tipo de anexo e vou inserir. Bom,
Ao inserir, ele vai exatamente verificar esse documento que foi colocado e esse documento vai ser integrado automaticamente, caso tenha sido integrado ao MV, será integrado simultaneamente este anexo. Feito isso, o próprio cirurgião ou secretária pode exatamente clicar no ícone independência e informar, clicando no botão resolver, informar qual foi a resolução, conforme solicitado, incluso no pedido, o laudo. Ao salvar, o que acontece? Você criou uma resolução, mas a pendência não foi resolvida. E para este caso de resolução da pendência, o que vai acontecer? Ao atualizar aqui minha tela, aquele ícone do triângulo vermelho, ele vai modificar a cor. Ele vai modificar essa cor exatamente para o pessoal do agendamento cirúrgico. Veja, ele está aqui exatamente com a cor vermelha. Eu vou atualizar minha tela. Eu, como agendamento, né? Como equipe interna do hospital. E como equipe interna do hospital, já vou ver que modificou a cor para essa cor mais amarelada. Por quê? Essa pendência já encontra-se com a resolução. Ao clicar nessa pendência, eu vou ver que houve a resolução do médico e vou verificar, porque eu, como equipe interna, eu também possuo visualização de anexo. Então, eu vou visualizar se foi de fato inserido esse anexo. Inserido esse anexo, está tudo ok. Eu vou poder, então, efetuar, né, no caso aqui, a resolução dessa pendência. Ao clicar em resolver, veja que ele já muda o ícone como resolvido. E para o médico, ao atualizar a tela, também vai estar como resolvido. Ficou como resolvido. Tanto é que se eu clicar aqui, eu vou ter o histórico da demanda de pendência e vai estar resolvido.